Então apresentamos a você a tabela de integrais imediatas. Okay? Vocês resolveram alguns exercícios utilizando esta tabela. No entanto, até neste momento, para encontrar a integral indefinida de uma função, você basicamente utilizou as propriedades dessa integral indefinida. Vamos agora relembrar. Soma e subtração de funções no integrando se transforma em soma, subtração de integrais. Integrando dado pelo produto de uma constante por uma função, que se torna o produto da constante pela integral da função. Ao aplicar essas propriedades na integral que se deseja calcular, tornava-se simples buscar na tabela de integrais a forma que se deveria utilizar. Mas existem algumas integrais que elas não podem ser determinadas de maneira direta. Então aí nós precisamos recorrer a algumas técnicas que permitem a manipulação do integrando para que possamos recair em expressões cuja integral seja tabelada. Vamos estudar agora as técnicas de integração mais comumente utilizadas. Começamos pela técnica da substituição algébrica. Como que seria, então, a aplicação do método da substituição algébrica? Ele consiste, de uma forma geral, em reescrever a função integrando por meio de uma substituição de variáveis. Isso permite que essa integral ela seja reescrita de uma maneira que possa ser encontrada na tabela de integrais imediatas. Alguns dos exemplos que iremos apresentar e resolver pelo método da substituição de variáveis podem ser encontrados generalizados de forma direta em outras tabelas de integrais, que sejam mais completas que a fornecida a você nesse roteiro. Porém, a nossa preocupação em resolver essas integrais pelo método da substituição é de que você entenda o processo algébrico da determinação da integral. Podemos observar certos aspectos na função integrando, que de um modo geral facilitam a visualização da substituição mais adequada a ser utilizada. Destacamos que não são regras físicas que estamos apresentando, essas regras não são regras fixas. Mas alguns procedimentos práticos, em boa parte dos casos, permitem a resolução do problema. Vamos ver alguns desses procedimentos. Então, na função integrando, se existir um ponto de duas funções, um produto de duas funções polinomiais, então nós podemos substituir por outra variável a expressão de maior grau. Ok? Então, lembre-se, a expressão de maior grau pode ser trocada por outra variável. Ok? Se existir um produto de funções trigonométrica, por exemplo, seno e cosseno, sendo que uma delas esteja elevada a uma potência diferente de 1, normalmente a substituição se aplica neste termo elevado a uma determinada potência. Se houver uma expressão polinomial no interior de um radical, ou ainda no denominador de uma função racional, em que o numerador é uma constante, a substituição geralmente se dá trocando o polinômio por uma única variável. Existem funções trigonométricas em que a variável aparece multiplicada ou acrescida de algum termo no interior do arco dessas funções. Normalmente, a substituição se processa trocando todo o arco por uma variável única.
Vamos agora resolver com você alguns exemplos, né? Como já dissemos anteriormente, não há um conjunto de regras que devem ser seguidas para se fazer substituição. Recomendamos ainda que você procure fazer o maior número possível de exercício sobre a substituição de variáveis e observe com muita atenção os exemplos resolvidos que se encontram nas bibliografias, pois assim você tomará conhecimento das mais diferentes trocas de variáveis que se pode fazer, facilitando o seu processo de aprendizagem e fixação dos conceitos estudados. Exemplo: determinar as integrais a seguir. Então nós temos aqui a nossa integral e nós precisamos determinar esta integral. Qual seria então o procedimento? Então nós vamos separar isso daqui em integral de 3 menos 5 elevado a 8 dx menos 3 vezes x vezes e elevado a x ao quadrado mais 3. Ok? Então nós vamos chamar isso daqui de integral 1 e essa continha de integral 2. Ora, na integral 1, que é 3 menos 5 elevado a 8, 3x menos 5 elevado a 8, podemos fazer u igual a toda essa expressão, chamar toda essa expressão de u, deixando-se essa função u para realizar a substituição no integrando. Ok? Então, como ficaria isso daqui? Vamos detalhar isso daqui. Então, nós temos a integral de 3x menos 5 elevado a 8. Isso aqui dx. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a substituição aqui, ó, chamar de 3x menos 5, u. Então, o du, ok? Se você derivar o du, ele vai ser o quê? 3 dx. Ora, então, quer dizer que o dx, ele vale du sobre 3. E aí a gente substitui. Então, pega a integral de 3x menos 5 elevado a 8 dx e nós vamos substituir. Chamando u de 3x menos 5, como nós fizemos aqui na tela, na parte anterior. Ok? Então, nós vamos substituir. No lugar do u, do 3x menos 5 da expressão, nós vamos colocar u. Então, vai ficar integral de u elevado a 8. E, no lugar do dx, nós vamos colocar du sobre 3. du sobre 3. Passa esse 3 para fora do símbolo de integração. E aí fica u elevado a 8 du. Então, nós temos lá 1/3 que multiplica. Vamos integrar o u. Então, u elevado a 8 mais 1 sobre 8 mais 1, mais uma constante. Ora, isso daqui é igual a 1/3 u elevado a 9 sobre 9. Então, ou seja, isso aqui é igual a 1 u elevado a 9 sobre 27. Não esquecendo da constante. Ora, mas u não era igual a 3x menos 5. Então, agora a gente volta o 3x menos 5. Então, vai ficar 3x menos 5 elevado a 9 sobre 27 mais uma constante. Isso aqui é o resultado do primeira
da primeira parte aqui da nossa integral. Ok? 3x menos 5 elevado a 9 sobre 27 mais uma constante. Certo? Nós chamamos de C1 aqui para não confundir. Agora vamos para a integral I2. Essa integral I2, nós vamos fazer o seguinte. De tudo isso aqui, nós vamos chamar o expoente do I. E se você derivar ele, então du dx, du em relação a x, derivando isso aqui, vai dar 2x. Ok? Passando o dx para lá, isolando. Ok? Então nós vamos ficar o quê? Com x dx, passa esse 2 para cá. E aí, o que nós vamos ter? Passando o 2 dividindo e o dx multiplicando, nós temos que x dx é igual a du sobre 2. Ok? Então, ó, x dx nós vamos trocar por du sobre 2. E x ao quadrado mais 3 nós vamos trocar por u. Passando esse 2 para fora, vira 1 meio. Integral de e, a própria função e mais uma constante. Ok? Como u, que está no expoente do e, vale x ao quadrado mais 3, a gente volta aqui o x ao quadrado mais 3, mais uma constante C2. E aí, basta encontrar o valor da integral do início do exercício, que é a integral 1 mais 3 vezes a integral 2. Integral 1 mais, integral 1 é tudo isso, mais 3 vezes a integral 2, que é tudo isso. Ok? Aqui nós teremos 3 vezes C2, dá 3C2. 3C2 mais o C1, isso aqui nós vamos chamar só de C, ok? Então vamos reunir essas constantes em uma única representação que nós vamos chamar aqui de C. Ok? Então temos ali o C e o resultado da integral, conforme nós queríamos demonstrar. E o exemplo B? Como é que nós podemos resolver esse exemplo B? Integral de x cosseno de 3x ao quadrado menos 12x sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais 5 mais c na quarta vezes cosseno de x dx. Separando as integrais, então nós temos i igual a integral da primeira parte menos 12 vezes a integral da segunda parte mais a integral de seno elevado a 4x cosseno x dx. Simplificadamente, nós podemos chamar essa integral I de I1 menos 12 I2 mais I3. Resolvendo, então, a primeira integral, o que nós temos? Vamos pegar aqui a primeira. Chamando de u o 3x ao quadrado, então du dx é 6x. Basta fazer aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Ora, então, passando o dx multiplicando e o 6 dividindo, du sobre 6 é igual a x dx. E aqui, ó, nós temos x dx. Então, o I1 pode ser escrito como cosseno de 3x ao quadrado menos x dx. X dx vale du sobre 6. E cosseno de 3x ao quadrado vale cosseno u. Ora, então, passando esse 6 para fora da integral, então nós temos que 1 é igual a 1/6 cosseno de u du. Ora, integral de cosseno de u du é seno de u. Então, quer dizer que o I1 é seno de u, quem é o 3x ao quadrado sobre 6 mais a constante C1. Na segunda integral, nós temos
nós vamos chamar aqui nesta segunda integral u de 3x² mais 5. Derivando, du dx é 6x, passando o 6 dividindo e o dx multiplicando, du sobre 6 igual a x dx. Substituindo isso daqui por du, x dx troca por du sobre 6, 3x² mais 5 nós trocamos por u, ok? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, então nós temos aqui 1/6 que multiplica du sobre u elevado a 1/3. Ou ainda pode ser escrito como u elevado a menos 1/3 du. Quer dizer, I2, que é a integral parte 2, ela pode ser escrita como 1/6 vezes u elevado a menos 1/3 mais 1 sobre menos 1/3 mais 1. Ou seja, nós estamos usando a definição de integral aqui. Fazendo menos 1/3 mais 1 dá 2/3 sobre 2/3. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Aí nós vamos fazer 3 sobre 12, simplifica, ok? Por 3 vai dar 4 no denominador. E u elevado a 2/3. Passando isso daqui para a radical, dá a raiz cúbica de u elevado ao quadrado sobre 4. Então, quer dizer, a I2 ela vai ser igual a... Isso aqui era o u. Então, vamos substituir o u por 3x² mais 5. Já estava ao quadrado sobre 4, mais uma constante 2. Na terceira integral, seno a quarta de x cosseno x, o que nós vamos usar? U nós vamos chamar de seno x. Então, du é cosseno x. Du, então, vale, passando dx para cá multiplicando, vale cosseno x dx. Ora, então, integral de seno a quarta de x vezes cosseno x dx pode ser trocado por u elevado à quarta, ok? Porque nós chamamos de u o seno. Du, o que é o du? O du equivale ao cosseno vezes o dx. Integrando o u, dá u à quinta sobre 5, trocando o u por seno e elevando à quinta, dividido por 5, mais uma constante C3. Como a integral I era dada por I1 mais menos 12 vezes I2 mais I3, substitui os valores de I1, I2 e I3, substitui, juntam-se as constantes C1, C2 e C3 como sendo representadas apenas pela constante C, ok? E aí, como dissemos anteriormente, né, esses são apenas alguns exemplos de integrais que foram resolvidos usando o método da substituição. Nas leituras indicadas, você vai encontrar outros exemplos de integrais que foram resolvidas por substituição. Vamos fazer alguns exercícios exatamente para praticarmos essas ideias da substituição.